Boa noite, galera. Meu nome é sou o professor Acácio, sou professor de Química. Vou estar trabalhando com vocês aí hoje nesse aulão, nessas dicas para vocês. Peço para vocês, gente, acompanhem no canal do YouTube, vem estudar conosco no Espaço Campus, vem estudar conosco no Estúdio Aulas, tá? Nós estamos aí no projeto Vamos Passar, então vai estar sendo dicas para vocês do Corpo de Bombeiro o tempo inteiro, então acompanha isso aí, galera. Hoje, o que a gente preparou para vocês aí? A gente preparou um conjunto de questões aí, tá, pessoal? Principalmente questões da banca do IDECAM, que é uma banca que aqui para Brasília a gente não tem muita familiaridade, né? Mas é importante que a gente conheça, a gente precisa conhecer a banca que nós vamos trabalhar, a gente precisa ficar treinado, ver o tipo de questão que aparece, tá? Então hoje a gente separou algumas questões do IDECAM, algumas questões também de bombeiro de Santa Catarina, tá? Pra gente começar a trabalhar nesse sentido aí. Então vamos começar, pessoal, vamos perder tempo não. Olha só, primeira questão aí. Pessoal, essa questãozinha do IDECAM aí, do Corpo de Bombeiro Militar de 2011, de Minas Gerais, pessoal, CFO. Questãozinha básica de química orgânica, ela envolve conceitozinhos básicos de química orgânica. E pessoal, que é a química orgânica? Química orgânica que estuda os compostos de carbono. E por estudar os compostos de carbono, a gente tem que ter uma noçãozinha básica das características do átomo de carbono. Quais são as principais características do átomo de carbono? Quem lembra? Você lembra? Tá lembrado, pessoal? Olha só, o carbono, o nosso amiguinho carbono, sempre faz quantas ligações, pessoal? O carbono faz quantas ligações? O carbono sempre tem que fazer 4 ligações. 4 ligações. O carbono não faz apenas uma, não pode fazer apenas 2, não pode fazer apenas 3, o carbono sempre tem que fazer 4 ligações. Então a gente diz que o carbono ele é o que, galera? O carbono ele é tetravalente, ou seja, sempre faz 4 ligações, tá? Então, primeira característica que a gente tem do átomo de carbono aí, gente, ó, sempre faz 4 ligações pro carbono. Opa, falhou aqui. Gente, vamos lá. O átomo de carbono, sempre o que, galera? Faz 4 ligações. Faz 4 ligações. Isso significa dizer que ele é o quê? Que ele é tetravalente. Tetravalente. Então ele faz 4 ligações. Gente, ele pode formar ligações múltiplas. O que são essas ligações múltiplas, gente? O carbono ele pode fazer tanto ligações simples, como ele pode fazer ligações duplas, como ele pode fazer também ligações triplas. Mas detalhe, sempre fazendo quantas ligações, galera? 4 ligações, tá bom? Outra característica do átomo de carbono, pessoal, ele pode formar cadeias. Formar cadeias, as chamadas cadeias carbônicas, tá? E outra característica, né, pessoal? O carbono pode se ligar a praticamente todos os elementos químicos da tabela periódica, tá? Então essas características aí são muito importantes que nós conheçamos com relação ao átomo de carbono. Vamos voltar lá, gente. Olha só. Olha, eu vou apagar aqui, esse tipo de estrutura que a gente tem aqui, gente. Olha só. Olha pra mim aqui. O que é esse carinha aqui? O que é esse trocinho? Isso é uma cadeia carbônica, tá? Em cada vérticezinho desse aqui, presta atenção, em cada vértice eu tenho um átomo de carbono, ó. Então eu tenho um carbono aqui, tenho um carbono aqui, outro 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 aqui e outro aqui. Tranquilo? Gente, mas eu sei que o átomo de carbono sempre faz quantas ligações? 4. Ele tem que fazer 4. E quando aparece esse tipo de estrutura pra gente, essa fórmula aqui do jeito que tá, gente, eles não colocam os átomos de hidrogênio, eles não colocam os átomos de hidrogênio. Então o que você vai fazer, galera? Olha esse átomo de carbono aqui, vamos começar por esse aqui. Ele tá fazendo quantas ligações? Vocês estão conseguindo ver aí, ó. Tá fazendo 1, 2, 3 ligações. Mas espera aí, o carbono sempre tem que fazer quantas? 4. O que você vai fazer? Vai colocar um hidrogênio aqui. Beleza? Mesma coisa para esse átomo de carbono aqui, galera. Ele está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3. Então, gente, coloca outro hidrogênio aqui. Então, onde não está fazendo 4 ligações, o que você vai colocar? Vai colocar um átomo de
hidrogênio, vai colocar átomo de hidrogênio, vai completar com hidrogênio. Presta atenção no que eu tô falando, tá? Opa, olha esse átomo de carbono aqui, galera. Mesmo esquema, vai colocar um hidrogênio para esse, vai colocar um hidrogênio para esse. Olha esse bem aqui, ele já está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Vou precisar colocar hidrogênio? Não vou. Olha esse aqui também, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4 ligações. Esse aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4 ligações. A mesma coisa esse aqui. A mesma coisa esse aqui também. A mesma coisa esse aqui também. Porém, dá uma olhadinha para esse aqui, galera. Quantas ligações ele está fazendo nesse momento? 1, 2. O carbono faz quantas? 4. Então vai colocar 1, 2 átomos de hidrogênio. Olha esse aqui, gente, está fazendo 1, 2, 3. Vou colocar mais um átomo de hidrogênio. E esse aqui, gente? 1, 2, 3, 4. Beleza, completei os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio. Então, vamos para a primeira questão aí. Vamos para os itens aí, gente. Olha só. Olha aí. A partir da fórmula estrutural do Lapachol, que é o nome daquele composto, analise as afirmativas. Possui massa molar de aproximadamente 242 gramas por mol. Gente, para eu encontrar a massa molar, primeiro eu tenho que responder esse aqui, ó. Possui forma molecular C15H14O3. Ele diz que a fórmula molecular dele, ó, é C15H14O3. O que a gente vai ter que fazer, gente? Contar hidrogênios, carbonos, oxigênios e por aí. Vamos contar quantos átomos de carbono você tem nessa molécula, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ó, 14, 15. Esquece desse aqui não. Então a fórmula dele vai ser o quê, gente? C15, tá bom? Vamos contar os hidrogênios. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então tem 14 hidrogênios. 14 hidrogênios. Vamos contar os oxigênios. Quantos oxigênios eu tenho, galera? 1, 2, 3. Ó, 3. Beleza? Então, olha só. Primeiro item aí, galera. Possui fórmula C15H14O3. Ele tá o quê? Certinho. Tá? Pessoal, aí vamos voltar no item 1. Possui massa molar de aproximadamente 242 gramas por mol. Gente, cálculo da massa molar, tá? Você vai na tabela periódica, nas provas da IDECAM, para nossa felicidade, para nossa tranquilidade, tem a tabela periódica. A tabela periódica é um instrumento de pesquisa para te ajudar, gente. A tabela periódica não tá lá para te atrapalhar. A tabela periódica não tá lá para te confundir. A tabela periódica tá lá para te ajudar. Você tem que saber utilizá-la, tá, gente? E ela, nas bancas, nas provas da IDECAM, como também do CESP, que a gente vem acompanhando, a tabela periódica tá lá na prova, tá? Então o que acontece? Você vai lá na tabela periódica e vai ver qual é a massa do carbono. A massa do carbono, vamos colocar aqui em cima, é 12. 12 qual unidade de massa molar, gente? Gramas por mol. Tá? Você vai lá na tabela periódica e vê qual é a massa do hidrogênio? É 1 grama por mol. Vai lá na tabela periódica e vê qual é a massa do oxigênio? 16. 16 o quê? Grama por mol. Tá bom? Isso aqui do oxigênio, né? A massa do oxigênio, 16 gramas por mol. A partir disso aí, gente, a gente consegue calcular a massa molar, tá? A massa molar. Pessoal, olha só, vai ser o quê? 12, que é a massa do carbono, porém, quantos átomos de carbono eu tenho? 15. 12 vezes 15, certinho? Mais 1 vezes 14, porque a massa do hidrogênio é quanto? 1. Quantos hidrogênios são? 14. Mais 16, que é a massa do oxigênio, vezes 3. Se você calcular aí, pega sua calculadorazinha aí, vai lá, calcula rapidinho. Vai dar quanto? 242 gramas por mol. Então esse item aqui tá o quê? Certo. Beleza? Certo. Aí, gente, opa, voltar para lá. Galera, o item 3 possui em sua estrutura as funções orgânicas fenol e éster. Apesar do edital passado não trazer, gente, questões de funções orgânicas na parte lá de química orgânica,
cobrapolímeros, entre outras coisas, mas não por funções orgânicas, é básico a gente ter uma noçãozinha de funções orgânicas, tá? Hoje não dá pra gente revisar todas as funções orgânicas, tá, galera? O tempo é curtinho, mas dá pra gente falar. Ele diz que tem as funções orgânicas fenol e éster. Vamos colocar quais são as funções fenol e éster, tá? Ó. Gente, fenol é quando eu tenho essa estrutura aqui, ó. Esse carinha aqui, que é o chamado anel aromático, ligado à hidroxila, OH, certo? E éster é quando eu tenho isso aqui, ó, C-O, O, tá ligado a átomos de carbono aqui, tá, gente? Isso aqui é um exemplo de um éster, tá bom? Dá uma olhadinha, bom que vai ficar até no quadro aí, dá uma olhadinha aí, gente, vê se você identifica alguma coisa disso aí. Vê se você identifica alguma coisa disso aí. Opa, voltando. Você tá vendo função fenol aqui, galera? Você tá vendo função fenol aqui? Tá não? Tá vendo função éster aqui? Tá vendo função éster aqui? Tá não? Então o item ele tá o quê, gente? Errado. Errado. O item tá errado. Então a gente já viu aqui, certo, certo. Esse aqui vai ser errado. Qual a alternativa correta então, gente? Qual a resposta aí? Estão certos 1 e 2. Letra B. Questão tranquila, né, pessoal? Tem que ter apenas uma aguinha. Tem que ter apenas essa noção aí de química orgânica, tá? Vamos para a próxima. Vamos lá. Próxima questão, gente. Próxima questão. Uma questãozinha, gente, num conteúdo chamado soluções, tá? Conteúdo chamado soluções. Mas, gente, é basicamente o quê? É basicamente regra de 3. O pessoal da física até sacaneia a gente da química, galera, dizendo que química é só regra de 3. Isso é sacanagem, né, pessoal? Isso não é verdade. Mas química, de fato, a gente trabalha com muita regrinha de 3, tá? E eu costumo fazer uma brincadeirinha. Olha só, brincadeira. Se eu falo que em Taguatinga, ou em Ceilândia, ou em Plano Piloto, aonde você estiver, eu tenho 10 mulheres por Acácio. Potência, hein, gente? Qual a leitura matemática que a gente tem aqui, gente? Que cada um Acácio tem o quê? 10 mulheres. Se eu tiver 2 Acácios, quantas mulheres vão ser? X. X igual a quanto? 20, não é verdade? Não é assim? A linguagem química, essa linguagem aqui, também trata desse jeito, pessoal. É assim que nós vamos trabalhar. Vamos ver como. Vamos ver como. Olha só. Só regrinha de 3, gente. Se você tiver essa noção matemática de regrinha de 3, você que o conhecimento químico aqui é pequeno, tá? Então vamos lá, ele fala o seguinte. Também do IDECAN, Bombeiro Militar 2016, gente. Eu acho que essa prova do CFO, dá pra gente ter uma noção legal do que é a prova da IDECAN, dá pra gente ter uma noção boa, tá? Pessoal, ele fala o seguinte. Para preparar 3 soluções no laboratório, de PbNO3 a 0,1 mol por litro, CaCl2 a 0,5 mol por litro e NaCl 2 mol por litro, deve-se pesar quanto de cada sal, respectivamente. Então o que ele quer calcular aqui? Ele quer calcular a massa em gramas de cada sal, tá? Para eu fazer isso aí, gente, eu preciso inicialmente calcular a massa molar de cada uma dessas substâncias. Percebam, como eu falei para vocês, gente, na questão ele sempre vai dar a massa molar do elemento químico, tá? Ou você vai buscar onde, pessoal? Na tabela periódica. Ou ele coloca na questão, como colocou aqui, ou você vai buscar onde? Na tabela periódica, que vai estar na sua prova. Tem que estar, por favor, tá? Vamos começar aqui, gente, calculando aqui Vamos começar calculando aqui. Opa, não era isso que eu queria não. Galera, vamos começar calculando aqui do PB NO3 2, não é isso? Não é PB NO3 2?
Um dos compostos que nós temos aí, isso aí mesmo, gente. Então vamos lá, pessoal. Como é que nós vamos calcular o do PbNO32? Ao calcular a massa molar do PbNO32, galera, olha só, você vai ter aqui que a do chumbo ele deu. Qual o valor da massa do chumbo aí? Qual o valor? 207. Mais, mantém o parênteses, tá, pessoal? Sempre somando e mantém o parênteses. Mais, pessoal, qual o valor da massa do nitrogênio? Ele deu 14, certo? Mais, sempre somando. Qual o valor da massa do oxigênio? 16. Porém, quantos átomos de oxigênio são? 3. Então você vai multiplicar por 3, tá bom? E não tem um 2 aqui fora do parênteses? O que você faz? Vai multiplicar tudo por 2. Então vai multiplicar por 2 e vai achar o valor da massa molar aí. Quanto vai dar a massa molar desse cara aí, gente? Já tenho calculado aqui, 331. Tá? Qual a unidade para massa molar? Gramas por mol. Unidade de massa molar, gramas por mol, tá bom? Massa molar, grama por mol. Aí, galera, vamos voltar aqui. Vamos começar aqui com o PbNO3 a 0,1 mol por litro. Opa, encaixou direitinho aqui. Você tem a massa molar, 0,1 mol por litro. Gente, ele não me deu o volume de solução que eu tenho. Ele não deu. Tá? Inclusive, eu acho um erro isso, ele não ter dado, tá? Ele tinha que ter valado. Ele quer pesar, mas qual volume? Qual volume? É um probleminha, algumas questões da IDECAN que a gente tem observado aí, né, galera? Mas, vamos pegar um volume que eu quero. Qual volume fácil da gente calcular? 1 litro. 1 litro, pegar 1 litro. Mas por quê? Porque eu quis, gente, pegar 1 litro. Ele não deu, vou pegar 1 litro, tá? Gente, ele tinha que ter colocado qual volume que ele vai trabalhar aqui, mas não colocou, tá? Então, gente, o que você vai fazer aqui? Dá uma olhadinha. Ele deu a concentração. A concentração é 0,1 o quê? Mol por litro. 0,1 mol por litro. Significa dizer, gente, olha a leitura que você faz disso. A concentração é de 0,1 mol por litro. Significa dizer que a cada 1 litro, gente, você tem quanto? 0,1 mol, galera. 0,1 mol. E qual a quantidade padrão que eu falei que era pra gente pegar, galera? Qual a quantidade que eu falei que era pra gente trabalhar? Qual foi a quantidade que eu falei que era pra trabalhar? 1 litro. Opa! 1 litro. Mas por que 1 litro? Ué, ele não deu, gente. Eu quis pegar 1 litro, tá? Então, gente, significa dizer que em 1 litro tem quanto? 0,1 mol, tá bom? Aí, galera, eu tenho também a massa molar. A massa molar dele é de quanto? 331 gramas por mol. O que significa dizer, gente? Que a cada 1 mol, você tem o quê? 331 gramas. A cada 1 mol, você tem 331 gramas. Ó, de novo, 331 gramas por mol. A cada 1 mol, você tem 331 gramas. Gente, quanto em mol eu tenho? Se eu tiver 0,1 mol, vai ter quantos gramas? X. Calcula isso aí, gente. Multiplica em crans. X vai dar quanto aí? 33,1 gramas. Tá bom? Beleza? Aí, galera, dica que é bom a gente já trabalhando em questões múltipla escolha, você já sabe que a resposta vai ficar entre quem então, gente? Entre C e D, né? A gente já sabe, já elimina A e B, tá? Então, beleza, fizemos isso para quem? Para o PbNO3. Vamos fazer a mesma coisa pra gente, para quem? Para o NaCl, vamos fazer a mesma coisa para o NaCl, tá? Olha aqui. Galera, para o NaCl, mesmo esquema. Ó, primeira coisa, vamos achar a massa molar desse cara. Qual é a massa molar do sódio? Como eu falei, é dado para você. Você não tem que decorar esses valores. Opa, sumiu, volta lá. Gente, a massa do sódio é 23, tá? Mas qual é a massa do cloro, galera? A massa do cloro é quanto? Olha aí. 35,5. Somando isso aí, quanto que vai dar, gente? Quanto vai dar isso aqui? Quanto que dá? Somando isso aqui. Quanto que vai dar? Ó, só calculando aqui. Vai dar 58,5 o quê? Gramas por mol. 58,5 gramas por mol. Tá? Então, galera, olha só. Você sabe, olha o que ele deu aqui, gente. Olha a concentração desse cara aí. 2 mol por litro. 2 mol por litro. Significa dizer, gente, que a cada 1 litro, você tem quanto? 2 mol. Certo? E qual o valor padrão que eu falei pra gente calcular? 1 litro.
Mandei calcular 1 litro. Não deu, estou calculando com 1 litro. Gente, significa dizer que a cada 1 litro você tem o quê? 2 mols. 2 mols, tá? Então, mesmo esquema, gente. Olha a massa molar desse cara. A massa molar dele deu quanto? 58,5 gramas por mol. Significa dizer que a cada 1 mol, você tem o quê, gente? 58,5 gramas. Gente, se eu tiver 2 mols, tá? Se eu tiver 2 mols, quantos gramas vão ser? X. Tá bom? Beleza? Aí, galera, mesmo esquema, mesmo esquema. Vamos lá aqui agora pro... Ah, detalhe, esse aqui a gente fez pro NaCl, né? A gente já fez aqui pro NaCl, 2 mol por litro. Faltou eu fazer pra quem agora? Faltou, ó, então vamos já ver se a gente acha a resposta aqui, gente. X deu quanto aqui? 117 gramas. Esse aqui era do NaCl, o NaCl é o último. Tá na cara aqui, gente, que a resposta seria quem? Letra C. Porque falta eu fazer quem? Falta eu fazer do CaCl2, tá bom? Como é que eu vou fazer do CaCl2? Vamos ver quanto vai dar do CaCl2? Ó, então do NaCl, quanto que deu pro NaCl aqui, galera? 117 gramas. Ó a resposta já aqui na nossa cara, ó. Tá bom? Então, ó, acabou que eu não precisava nem fazer do CaCl2 se eu já pegasse esses dois aqui que era diferente. Mas enfim, vamos fazer do CaCl2 também. Ó, vamos pagar aqui. Ó, mesmo esquema, galera, vai fazendo o mesmo esquema. O CaCl2, tá? Qual a massa do cálcio? Ele deu 40. Mais, qual é, ó, massa do cálcio aqui, 40. Qual é a massa do cloro? 35,5. Vezes o quê? Vezes 2. Por que vezes 2? Por que vezes 2? São 2 átomos de cloro, tá? Ao calcular isso aí, você vai ter que a massa molar do CaCl2, gente, é 111 gramas por mol. 111 gramas por mol. De novo, qual o valor de volume que eu vou pegar? 1 litro, tá? 1 litro. Então, gente, mesmo esquema aqui. Qual é a concentração do CaCl2? 0,5 mol por litro. Significa dizer que a cada 1 litro você tem o quê? 0,5 mol. Qual o valor padrão que eu falei pra gente usar? 1 litro. Então, qual a quantidade de mol que eu tenho? 0,5 mol. Vamos fazer a regrinha de 3, galera. Ó, a massa molar não é 111 gramas por mol? Significa dizer que a cada 1 mol, você tem o quê, gente? 111 gramas. Se você tiver 0,5 mol, quantos gramas vão ser? X. X vai dar quanto, gente? 55,5 gramas. Aí, resposta, letra C. Sem dúvida, tá bom? Só regrinha de 3, sem estresse. Eu percebi, galera, que tanto na prova do CESP, apesar de ser uma banca diferente, tanto nessa prova da IDECAN, sempre tem uma questãozinha de regra de 3, tá? Envolvendo ou soluções, ou envolvendo ou termoquímica, e por aí vai, tá? Então, gente, isso aí bem tranquilo mesmo. Vamos lá, vamos dar sequência. Vou tomar uma aguinha aqui. Ó, próxima questão. Opa, pra frente. Olha essa questão aí, gente. Essa questão eu vou resolver com vocês só para que a gente tenha conhecimento da banca do IDECAN, tá, galera? Porque essa questão aí não tem resposta não, tá? Tem um probleminha sério nessa questão aí, tá bom? Vamos lá, olha o que ele fala. Segundo a teoria de Arrhenius, apresentada em 1887 pelo químico sueco Svante Arrhenius, como parte de sua teoria da dissociação eletrolítica, o ácido é toda substância que em água produz H+. Sobre os ácidos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para a falsa. Dá uma olhadinha. Ao adicionar solução de fenolftaleína em um meio ácido, a solução ficará incolor, pois o aumento da concentração de H+ desloca o equilíbrio. Gente, o que é a fenolftaleína? São substâncias chamadas indicadores ácidos base, tá? A fenolftaleína fica incolor em meio ácido e fica rosa em meio básico, tá? Então o item tá o quê? Certinho, tá bom? Sem problema. O ácido carbônico é um ácido fraco.
extremamente instável, que se forma somente em equilíbrio dinâmico entre água e o gás carbônico. Gente, esse item é certinho. O ácido carbônico, o H2CO3, gente, ele é um ácido altamente instável. O H2CO3, ele se decompõe, tá? Essa setinha indo e voltando aqui significa equilíbrio químico. Ele se decompõe, gente, em água e CO2. Mas, ao mesmo tempo, o CO2 se combina em água, formando quem? H2CO3. Tá certinho, beleza? Aí, galera, olha o próximo item. Os ácidos reagem com zinco, produzindo hidrogênio gasoso. O item é certo, galera. Tá? Se você colocar um ácido HCl para reagir com zinco, vai produzir hidrogênio gasoso, sim. Tá bom? Reagem com carbonatos e bicarbonatos produzindo monóxido de carbono. Ele não vai produzir monóxido de carbono ao reagir com carbonatos e bicarbonatos. Vai produzir o dióxido de carbono. São substâncias diferentes, tá? Dióxido CO2, monóxido CO. Então o item tá errado. Aí olha o probleminha que eu falei pra vocês. Por isso que eu coloquei a questão só pra gente conhecer a banca do IDECAN, né, galera? Dá uma olhadinha aí. Vê se tem resposta. A que mais se aproximaria, né, pessoal? Seria quem? A letra C. Mas não tem resposta, tá bom, gente? Não tem resposta à questão. Só pra gente conhecer a linha da banca da IDECAN aí, tá bom? Beleza? Dando sequência. Deixa eu apagar aqui, senão vocês não veem. Galerinha, olha só. Sabe-se que a massa molar do PVC pode atingir 1.500.000 gramas por mol. Costuma-se utilizar o PVC para produzir tubulações, discos fonográficos, pisos e capas de chuva. Uma de suas principais características é o fato de que ele evita a propagação de chamas, sendo usado como isolante elétrico. Esse polímero é obtido a partir de sucessivas adições de... Gente, em primeiro lugar, o que são polímeros? Polímeros são macromoléculas. O que são macromoléculas? Moléculas grandes. Então a ideia de se polimerizar, pessoal, é você juntar moléculas pequenas, vai juntando por meio de quê? Por meio de reações químicas. E obter o quê? Obter moléculas maiores, sempre obtendo moléculas maiores, tá bom? E o polímero pode ser de dois tipos. Ele pode ser um polímero de adição, que é o caso desse aqui, ou um polímero de condensação. No caso aqui, vamos falar dos polímeros de adição, tá, gente? Que é o caso do PVC, tá? Quem é o monômero, o cara que se polimeriza, gente? A gente vai representar ele bem assim, ó. Vamos colocar uma telinha nova aqui. Ó, no caso do PVC, que é o PVC, gente, o nome dele é policloreto de vinila. Policloreto de vinila, tá? Gente, olha só. O monômero é esse cara aqui, ó. Tá? E qual é o nome desse cara? Cloreto de vinila. É o cloreto de vinila. Então, gente, quando você reagir várias moléculas desse cara, esse N está dizendo que elas estão se repetindo várias vezes, tá? Como é que é o lance do polímero de adição? Quebra-se a dupla, tá? E formam-se ligações simples. Quebram-se a dupla e formam-se ligações simples. Aí a gente tem, e quem dá, gente, o nome ao polímero é o seu monômero, tá? Isso aqui, ó. N vezes, tá bom? Então, o monômero é o quê? É o cloreto de vinila. Qual o nome do polímero? Policloreto de vinila. Com isso a gente já consegue responder a questão? Consegue. Olha só aí. Olha o que ele fala. Ele quer saber o nome do monômero. Qual o nome do monômero? Cloreto de vinila. Poxa, mas Acácio, como é que eu ia saber disso? Eu não ia conseguir saber, gente. Ó, PVC, policloreto de vinila. Qual o nome do monômero? Cloreto de vinila. Tá bom? Dando sequência aí. Próxima questão. A intensidade das forças intermoleculares em diferentes substâncias varia em uma grande faixa, mas essas forças são muito mais fracas que as ligações iônicas e covalentes. Dessa forma, é necessário menos energia para vaporizar um líquido ou fundir o sólido que quebrar ligações covalentes ou moléculas. Gente, certinho o que está falando no comando da questão aí, a mais pura verdade. Aí vamos lá, olha só o que ele fala.
Ele coloca aí, gente, esse gráficozinho que fala do ponto de ebulição dos hidretos do grupo 4A e 6A em função da massa molecular, tá? Vamos seguir, vamos para os itens, tá bom? Gente, pra gente falar disso aí, eu preciso explicar, dar uma noçãozinha para vocês de forças intermoleculares, tá? O que são forças intermoleculares? São forças entre moléculas, forças entre moléculas. Ei, presta atenção em mim, força intermolecular é força entre moléculas, tá? São mais fracas que as ligações químicas. E quais são, gente, essas forças intermoleculares? Em primeiro lugar, para eu falar de força intermolecular, eu tenho que lembrar da filazinha de eletronegatividade. Se você lembra lá do seu ensino médio, o professor falava assim para você, ó: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Essa é a fila de eletronegatividade, tá? Essa é a fila de eletronegatividade. Sendo que, galera, quais são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica? São esses 3, é o FON, o FON. Esses são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. E o que é eletronegatividade, gente? A capacidade que o átomo tem em atrair elétrons nas ligações químicas. Isso é a definição de eletronegatividade, tá? Então, esses são os 3 elementos mais eletronegativos. Então, vamos lá. Quais são as forças intermoleculares que nós temos? Primeiro delas, a chamada dipolo, também conhecida como dipolo permanente, tá? Primeiro lugar, gente, para isso aqui acontecer, eu tenho que ter moléculas polares. As moléculas precisam ser polares, tá? Por exemplo, dá uma olhadinha. Aqui no ácido clorídrico, HCl. Gente, dá uma olhadinha. Quem é mais eletronegativo? O cloro ou o hidrogênio? Quem é mais eletronegativo? Cloro ou hidrogênio? Tá aqui, ó, busca aqui. Ó o cloro onde tá? Olha o hidrogênio onde tá. Tá aqui. A eletronegatividade cresce pra cá nessa nossa filinha aqui de eletronegatividade. Ei, essa filinha você tem que saber. Repete comigo. Ó, repete comigo. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ou FON, cloro, brisque, pH. Ou FON, cloro, brisque, pH. Gente, ó, de verdade, tem que saber a filazinha de eletronegatividade, tá bom? Então, gente, dipolo, moléculas polares. Tem que ser polar. Olha a ideia aqui, gente. Quem é mais eletronegativo? O cloro. Então, ele vai ficar com um polozinho negativo. Se ele vai ficar com um polozinho negativo, gente, o que vai acontecer com o hidrogênio? Vai ficar positivo, sempre assim, tá? Ele fica negativo, logo esse aqui fica positivo. A ideia é, gente, o negativo de um vai atrair o positivo do outro. Prestou atenção? O negativo de um vai atrair o positivo do outro, tá? Então, gente, vai manter as moléculas unidas, certo? Então, qual o primeiro tipo de força intermolecular que a gente viu aí? Dipolo ou dipolo permanente. Dipolo permanente, tá? Qual a segunda aqui? Dipolo induzido, ou também conhecido como dipolo temporário ou forças de London. Dipolo temporário ou força de London. Gente, isso aqui vai acontecer apenas em moléculas apolares. Moléculas apolares. Por exemplo, galera, a ideia é a seguinte: nitrogênio com nitrogênio. Tá? Deveria ter atração entre essas moléculas? Não tem como formar polo, que é o negativo de um que atrai o positivo do outro. Não teria como formar polo, tá? Tanto é, gente, o que mantém uma substância no estado líquido ou no estado sólido, gente, é a força intermolecular. É a força intermolecular, tá? O que é passar para o estado gasoso? Passar para o estado gasoso, ó, eu sou uma molécula, tá aqui. Gente, se eu estou no estado líquido ou no estado sólido, eu estou unido a outras moléculas. O que é passar para o estado gasoso? É romper essa interação e se libertar, tá? Isso que altera no ponto de fusão e no ponto de ebulição. No ponto de ebulição, principalmente, galera. Isso vai influenciar no ponto de ebulição. Passar para o estado gasoso é romper essa interação aqui, tá? Aí o que acontece? Poxa, se você olhar assim, não deveria ter atração.
Porém, na seguinte situação, galera, sobre pressão, tá? O que vai acontecer? Essas moléculas vão ficar próximas. Ao ficarem próximas, eu vou formar polozinhos temporariamente. Polozinho negativo e polozinho positivo. Fazendo com que, o que acontece aqui entre essas moléculas, gente? Uma atração. Mantendo-as unidas, fazendo com que ela passe para o estado líquido. Por isso que é possível ter nitrogênio líquido, mesmo ele sendo um gás, tá? Porém, é importante você saber que essa interação aqui, ela é fraca. É a mais fraca que existe. Quer ver um exemplo disso? Todo mundo já viu aqueles isqueirozinhos transparentes, não já? Quando você olha lá dentro, o que você vê? O quê? Um líquido. Porém, gente, o que você tem ali, na verdade, é uma mistura de gás butano e gás propano. Tá? Opa! Gás butano e gás propano. Quando você aperta, mesmo tendo um líquido ali dentro, quando você aperta, galera, apertou aquilo ali, tá? Sem girar para fazer a centelha, o que sai? É um gás. Por que que, mesmo estando lá dentro, quando você aperta, sai um gás? Por quê? Quem sabe me dizer? Gente, sabe por quê? Ali dentro você tem um gás, é uma molécula apolar, ela só está no estado líquido porque ela está sob pressão, fazendo com que as moléculas fiquem próximas, as moléculas vão ficar próximas, pertinhas, tá, gente? Gerando uma interação. Que interação é essa? Dipolo induzido, dipolo temporário ou força de London. Quando você aperta o negocinho do isqueiro, ele vai sair. Por que ele vai sair? Porque essa interação é forte ou é fraca? Fraca. Você vai romper essa interação, esse gás, o que ele vai fazer? Vai se libertar, vai sair, tá bom? Esses caras aqui de polo induzido, galera, são gases à temperatura ambiente, na sua grande maioria. São gases à temperatura ambiente, na sua grande maioria, tá bom? Beleza? Aí, gente, a outra força intermolecular, que é uma das mais importantes que nós temos, são as ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio, que antigamente chamava-se de pontes de hidrogênio, tá? Ligações de hidrogênio, que antigamente chamava-se ponte de hidrogênio, mas hoje fala-se em ligações de hidrogênio, tá, galera? Olha só. Como é que funcionam essas ligações de hidrogênio? Vai ser entre quem? Vai ser entre os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, junto com quem? Junto com o hidrogênio. É o FON com H, tá? São os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, junto com o hidrogênio. Tá bom? Ó um caso aqui, galera, de ligação de hidrogênio. HF. Gente, a análise que eu faço é a mesma que eu fiz anteriormente. Quem é mais eletronegativo, hidrogênio ou flúor? Flúor, então ele fica negativo. Se ele fica negativo, o que acontece com o outro? Fica positivo. Negativo fica positivo. A ideia é, o negativo de um vai fazer o quê? Vai atrair o positivo do outro, mantendo as moléculas unidas, tá? Beleza? Outro caso clássico, gente, de ligações de hidrogênio. São as moléculas de água. Olha a análise que eu faço. Mesmo esquema. Quem é mais eletronegativo? Oxigênio ou hidrogênio? Oxigênio, então ele fica negativo. Logo o hidrogênio vai ficar o quê? Positivo. Vai ficar negativo, aqui vai ficar o quê? Positivo. Gente, o que vai rolar? O negativo de um vai atrair o positivo do outro, mantendo as moléculas unidas. Certinho? Essa é a mais forte das interações. Tá? É a mais forte das forças intermoleculares. Forças intermoleculares também pode receber o nome de forças de Van der Waals, tá? É a mais forte, tá bom, gente? O que essa ser mais forte vai influenciar? Vai influenciar no ponto de ebulição. A ideia é, se eu tenho um composto de massa molar aproximada, um faz ligação de hidrogênio, o outro não faz. Quem é que vai ter maior ponto de ebulição? O que faz ligação de hidrogênio. Porque a interação é o quê? Mais forte. Ei, olha pra mim. Imagina que tem... Eu sou uma molécula. Imagina que tem alguém segurando meu braço, tá? Só que tá segurando, a interação é fraca. Para eu subir, passar pro estado gasoso. Gente, se a interação for fraca, fácil. Se a interação for forte, mais difícil vai ser subir, passar pro estado gasoso, tá? Com base nisso, vamos lá pros itens. Ó,
Vamos apagar. Galera, olha o que ele fala. No geral, o ponto de ebulição de compostos de hidrogênio torna-se maior com o aumento da massa molecular, devido ao acréscimo das forças de dispersão. De maneira bem simples, gente, de maneira bem simples. O que é passar para o estado gasoso? É a molécula romper as interações que existem e subir, tá? Romper as interações e subir. Mas imagina que tem uma molécula aqui que tem uma massa de, vamos supor aqui, coloca um valor qualquer, 18 gramas por mol, tá? E tem outra molécula aqui, grandona, uma molécula maiorzona aqui, ó, sei lá, que tem uma massa de 50 gramas por mol, um valor qualquer. Gente, passar para o estado gasoso é romper a interação e subir. Mas imagine o seguinte, você vai subir um cara leve e vai subir um cara pesado. Quem vai dar mais trabalho para subir? O cara pesado, muito bem, muito bem. Então, gente, quem é que vai apresentar maior ponto de ebulição? Aquele que tiver mais massa. Então, quanto mais massa ele tiver, maior vai ser quem? Vai ser o ponto de ebulição, tá? Gente, então o item tá o quê? Certinho. No geral, o ponto de ebulição dos compostos de hidrogênio torna-se maior com o aumento da massa molecular. Beleza? Certinho. Os compostos NH3 e HF têm pontos de ebulição altos. Gente, compostos que fazem ligação de hidrogênio, via de regra, tem pontos de ebulição alto. Então, olha só, galera, dá uma olhadinha aqui. Vamos ver o tipo de interação que eu tenho entre o NH3 e o HF. Lembrando, para eu falar em força intermolecular, galera, eu tenho que pensar sempre em mais de uma molécula, tá? Sempre tem que imaginar mais de uma molécula. De novo, quem é mais eletronegativo? O N ou o H? O N. O N vai ficar negativo, logo todos os outros vão ficar o quê, galera? Positivo. Todos os outros vão ficar positivo. Aqui vai ficar negativo. O outro vai ficar o quê? Positivo. A ideia é, como é que é o esquema? O negativo de um vai atrair o positivo do outro. Opa! Opa, olha a força intermolecular aí, galera. Olha a força intermolecular, não foi entre o FON mais o H? Não foi entre o N de um e o H do outro? Que tipo de interação é essa? Ligação de hidrogênio, gente. Que é uma das mais fortes das interações. Então, os compostos que têm ligação de hidrogênio, geralmente tem o quê? Tem um ponto de ebulição alto, alto. Ó, a interação é forte, então romper é mais difícil, demanda mais energia. E o HF, a gente já tinha falado dele, gente. Olha aqui. Mesmo esquema. O flúor mais eletronegativo fica negativo. O hidrogênio fica positivo. Negativo, positivo. Negativo de um atrai o positivo do outro, mantendo as moléculas unidas. Gente, olha só, as moléculas vão ficar unidinhas. Que tipo de interação é, gente, entre o FON e o H? Ligação de hidrogênio. Então vamos voltar no item. Os compostos NH3 e HF também têm pontos de ebulição alto. O que é o item? Certinho. Bom, deixa eu apagar aqui para vocês visualizarem a questão aí, né, galera? Se tem ligação de hidrogênio, vai ter ponto de ebulição alto. Claro, comparado com um que não faz. Bom? Olha esse item aí. Olha só. A ligação de hidrogênio é um tipo de atração intermolecular entre o átomo de hidrogênio de uma ligação apolar, particularmente com a ligação com FON, e um par de elétrons não compartilhados em um íon ou átomo de pequena eletronegatividade, tarará, tarará, vou nem ler o resto. Gente, foi isso que eu falei que é ligação de hidrogênio? Falei em par de elétrons? Falei em par de elétrons? Falei? Não. Falei em ligação apolar? Não, gente, então entendeu o quê? Errado. Tá bom? Tá errado. Belezinha? Então vamos ver qual a resposta? Qual é a resposta, galera? Letra B. Letra B. Estão corretos 1 e 2. Certinho? Essa teve resposta, né? Vamos dar sequência. Essa questão aí, galera, eu fui buscar
dessa banca aqui chamado Objetiva Concursos, tá? Foi do concurso do Corpo de Bombeiro, lá de Santa Catarina, bombeiro militar. Por que eu fui buscar essa questão? Poxa, é uma prova de bombeiro também, né, pessoal? Então a gente tentou buscar essas questões aí, ou da IDECAM, mas da IDECAM a gente sabe que não tem uma gama de questão muito grande de química, né, galera? Então a gente foi buscar em outras bancas também. Então dá uma olhadinha. Em relação ao estudo do átomo, analisar os itens abaixo. Átomos de um mesmo elemento químico não precisam apresentar o número de nêutrons em comum. Não precisam apresentar o número de nêutrons em comum. Átomos de um mesmo elemento químico não precisam apresentar o número de nêutrons em comum. Gente, presta atenção. O que define um elemento químico? O que define um elemento químico? O que define um elemento químico é o seu número de prótons. O que define um elemento químico, galera, é o seu número de prótons. É o número de prótons que define o elemento químico, tá, gente? Presta atenção no seguinte. Hidrogênio. Todo átomo de hidrogênio tem número de prótons ou número atômico igual a 1, tá, gente? O número de prótons que define. O hélio. Todo átomo de hélio vai ter número de prótons igual a 2. Aí, gente, olha o que ele fala. Átomos de um mesmo elemento químico olha o não, precisam apresentar o número de nêutrons em comum. Certinho. O que tem que ser o mesmo, gente? O número de prótons. A massa pode variar, tá? A massa pode variar, o número de nêutrons pode variar. Olha o caso dos isótopos de hidrogênio aqui, gente. Ó, dá uma olhadinha aqui. Hidrogênio 1, hidrogênio 1, 2, hidrogênio 1, 3. Hidrogênio, deutério e trítio. Aqui embaixo quem é que fica mesmo? É o número de prótons. Aqui em cima quem é que fica? O número de massa. Número de prótons, número de massa. Número de prótons, número de massa. Como é que eu acho o número de nêutrons? Como é que eu acho o número de nêutrons? Subtrai esse menos esse. Então qual é o número de nêutrons desse aqui? 0. Qual o número de nêutrons desse aqui? 1. Qual o número de nêutrons desse aqui? 2. São átomos de um mesmo elemento químico? São. O número de nêutrons é o mesmo? Não, não precisa ser, tá? Não pode ser, tá bom? Então, certo. Olha isso aqui, gente. Para que um átomo neutro do elemento químico ferro transforme-se no íon Fe2+, galera, de maneira simples, íons são de dois tipos. Pode ser cátion, carga positiva. Ou ele pode ser ânion, carga negativa. Cátion é o cara que perdeu elétrons. Ânion é o cara que ganhou elétrons, tá? Cátion, carga positiva, ânion, carga negativa, tá? Para que um átomo neutro do elemento químico ferro transforme-se no íon ferro 2+, ele deve perder 2 elétrons. Certo ou errado? Certinho, não é? Certinho, não é? Beleza? O diagrama de Linus-Pauling, o que é isso, Cássio? O que é isso? O que é isso? Diagrama de Linus-Pauling, galerinha. Vocês devem lembrar aí do seu ensino médio. Ó, esse carinha aqui, tá? Esse carinha que é o diagrama de Linus-Pauling. Ele leva em consideração, pessoal, os níveis de energia, que são as camadas, são um total de quantas camadas, gente? Que o átomo possui, com o modelo atômico aí, são um total de quantas camadas, galera? 7. Essas camadas recebem letrinhas. Quem são essas letrinhas? K, L, M, N, O, P e Q. Leva em consideração também as subcamadas ou subníveis. Quem são os subníveis? S, P, D e F. Cada um comportando o número de máximo de elétrons. O S comporta no máximo 2, o P comporta no máximo 6, o D 10 e o F 14, tá? Gente, qual o critério dessas setinhas que nós estamos vendo aqui para fazer a distribuição eletrônica, né, pessoal? Depois vale a pena você dar uma revisadinha nisso aí, tá, gente? Mas aqui o tempo é curto, não dá pra gente falar muito mais, tá? Galerinha, qual o critério dessas setinhas aí? O critério é o critério energético. O critério é o critério energético, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o item. O diagrama de Linus-Pauling apresenta a posição dos elétrons na eletrosfera. Não, gente, não apresenta. Apresenta apenas quem? Em termos de energético. O cara que tiver mais lá no diagrama de Linus-Pauling, ele tá o quê, gente? É o cara mais energético, tá? Não dá a posição não, beleza? Certinho? Então, vamos ver as alternativas que nós temos agora. Ele fala estão corretos. Apenas o que, gente? Somente 1 e 2. Tá bom? Somente 1 e 2.
Vamos dar sequência. Outra que é difícil, gente, a gente tenta mostrar para vocês as questões, né? Outra questãozinha com problema aí, tá? Essa questão também não tem resposta, mas a gente colocou só pra gente ter uma noção do que se cobra por aí sobre bombeiro, tá? Só para você ter uma noção, eu não quis tirá-la pra gente ver aí o que a gente vai encontrar, tá? Pessoal, dá uma olhadinha aí, ele coloca aqui, vem pra mim, pode olhar comigo aqui direto, ó, ele coloca 3 substâncias, H2S, Na2, Na2S2O3 e o H2SO4. Ele quer saber qual é o NOx. O que é o NOx, gente? O NOx é a carga, é a carga, é a carga. Para a gente falar em NOx, galera, a gente precisa ver algumas regrinhas, tá? Quais são as regrinhas para NOx? Para NOx. NOx é número de oxidação. Quais são essas regrinhas, gente? Ó, a gente vai precisar da tabela periódica, tá? Todos os elementos da família 1A tem NOx igual a mais 1, tá? Vamos colocar assim para facilitar. Família 1A, que é a família dos metais alcalinos, tem NOx igual a mais 1. Família 2A, NOx igual a mais 2, tá? O alumínio, NOx igual a mais 3. O zinco, NOx igual a mais 2. A prata, NOx igual a mais 1, tá bom? NOx igual a mais 1. Tem que saber essas regrinhas, galera, infelizmente, tá? Vamos continuar aqui, gente. O hidrogênio, o NOx hidrogênio é mais 1. Porém, nos chamados hidretos metálicos, o NOx dele, gente, pode ser menos 1, tá? Nos hidretos, o NOx dele pode ser menos 1, tá bom? Vamos pegar o caso do oxigênio. Gente, o NOx do oxigênio vai ser menos 2, porém nos peróxidos, tá? Que é o caso da água oxigenada, o NOx dele vai ser o quê? Menos 1. Opa, tem que colocar menos 1 aqui, né? Menos 1, tá? Dando sequência aí, gente, olha só. Os elementos da família 7A tem NOx igual a menos 1, tá bom? A ideia é a seguinte, gente, a soma dos NOx vai ser sempre igual a 0. Já vou mostrar um exemplo pra gente ver. A soma dos NOx sempre é igual a 0, tá? Substâncias simples. Que substância simples, galera? O2, N2, H2, tá? Substâncias simples, pessoal. Tem NOx igual a 0 também. Substância simples tem NOx igual a 0, tá? E soma dos NOx. A soma dos NOx já está igual a 0, tá? A gente já colocou ali. Outra regrinha, em íons, a soma dos NOx é igual à própria carga do íon, tá? É igual à própria carga do íon, tá bom? Galera, dá uma olhadinha aqui. Olha, por exemplo, aqui. Olha aqui o HCl, tá? Gente, o hidrogênio. Galera, esse hidreto aqui é chamado hidreto metálico. Quando você vir hidrogênio ligado a metal. Se não é hidrogênio ligado a metal, qual regra que você vai seguir? Essa aqui, tá? Então, gente, o hidrogênio, qual é o NOx dele? Mais 1. O cloro, qual é o NOx do cloro? Opa, vai lá na tabela periódica, Qual é o NOx dele? Ele é da família 7A. Se ele é da família 7A, qual é o NOx dele? Menos 1, tá? Olha as regrinhas. Agora, a soma dos NOx, galera, tem que ser igual a quanto? Igual a 0. Se você somar mais 1 com menos 1, dá o quê? 0. E por aí vai, tá? Aí, gente, quando tem substâncias que eu não sei, elementos químicos que eu não sei o NOx, tá? Como é que a gente vai fazer? Vamos voltar na questão e vamos ver aqui na prática. Olha só, ele quer saber o NOx dessas substâncias aqui, gente, do H2S, do Na2S2O3 e do H2SO4, tá? Vamos começar aqui. Vou voltar aqui, ó. Gente, vamos começar pelo H2S. Vou fazer maior. Qual é o NOx do hidrogênio, pessoal? Tá na regra. Mais 1. O do enxofre não tá na regra. Você chama de X, tá? Agora monta aqui, ó. Vai ficar mais 1 vezes 2, porque são 2 átomos de hidrogênio, mais X. A soma do NOx é sempre igual a 0, tá? Qual vai ser o valor de X aqui, gente, resolvendo isso aqui? Qual é o valor de X? X igual a menos 2. X igual a menos 2, tá? Tranquilo? Galera, vou voltar para a questão.
Olha só. Vou voltar para a questão. Gente, qual seria a resposta já aqui, ó? Dá uma olhadinha, não sei se tá meio tumultuado para você ver, deixa eu apagar aqui, tá? Já anotou as regrinhas aí? Acredito nisso, que você já anotou as regrinhas aí, né, galera? Dá uma olhadinha aqui, ó. A gente viu que o do enxofre é quanto? -2. Qual é a única alternativa possível? Letra A. Seria a letra A. Se você estivesse fazendo uma prova dessa, você ia responder letra A, sem problema. Mas, tá? Vamos só calcular o dos outros para você ver que tem probleminha, tá, galera? Vou apagar aqui, vou apagar. Olha só. Gente, vamos calcular aqui o do Na2, S2, O3. Vamos usar as regrinhas, galera. Qual é a do sódio? Sódio é da família 1A. Se é da família 1A, qual é o NOx dele? Mais 1. O enxofre não está na regra, gente. Você vai ver, você não vai encontrar o enxofre na regra. Se ele não está na regra, você chama de quê? X. -2, tá? Que é o do oxigênio. O oxigênio está na regra, tá? O que você vai fazer? Vamos lá. Qual é o do Na? Mais 1. Vai ser mais 1 vezes 2, porque são 2 NAs. Sempre somando. Mais... Gente, seria X, não seria? Mas quantos desse cara tem? 2 vai ser quanto? 2x, tá? -3 vezes 2, a soma dos NOx é sempre igual a 0. Gente, se você calcular o valor de x aí, x é igual a quanto? Mais 2, tá? Mais 2, ou seja, não tem resposta, tá bom? Mas só pra gente se situar, saber do que cai em bombeiro aí por fora, né, galera? Tá? Essa provinha aí lá de Santa Catarina, x igual a mais 2. Vamos calcular aqui o do outro que tá faltando, tá? Vamos calcular o outro que tá faltando. Deixa eu colocar uma telinha aqui. Ó, tá faltando de quem? Do H2, SO4. Mesmo esquema, qual é o do hidrogênio? Mais 1, é isso? Mais 1. Qual é o do oxigênio? -2. O do enxofre tá na regra? Não, chama de x. Então vamos lá, vai ficar assim, ó. 1 vezes 2 mais x menos 2 vezes 4 é igual a 0. Resolvendo isso aí, ó, x igual a mais 6. Tá bom? Espero que tenham entendido, galera. Tranquilo? Beleza? NOx, número de oxidação. A partir de NOx, galera, a partir de NOx, ele pode cobrar de vocês reação de oxirredução, tá, pessoal? Reaçãozinha de oxirredução, pode cobrar pilha, pode cobrar eletrólise, tá? Se a gente pegar a prova de 2011, era outra banca, o CESP, né, gente? Mas ele cobrou um itemzinho de eletrólise, Então, é complicado, né, gente? A gente sabe que o conteúdo é muito extenso, é muita coisa para se cobrar, mas não tem jeito, tem que ralar, tem que estudar, tá? Então, galera, olha só, a gente vai ficando por aqui, tá? Espero que a gente, em outra oportunidade, possa fazer um número maior de questões, tá? Eu tinha preparado até um número maior de questões, mas passou voando o tempo, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. E acompanha, gente, pega aí o projetinho, vamos passar, tá? Aí do Estúdio Aula com Espaço Campus, tá? Acompanha lá, vai ter sempre tendo dicas. E vem pra cá estudar conosco. Beleza, galera? Então, ó, um grande abraço pra vocês, tá? Um grande abraço pra vocês e tchau, galera!